jejuando, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Pelo menos eu tinha que ser esse versículo aqui mesmo, porque eu acho que muita gente acaba não vos deixando comida em casa quando vocês jejuam, porque não dizem por conta desse versículo. E terminam de jejuar, já não tem comida para quebrar. É, não é verdade? Tem sido assim. É um estudo, queridos, mais uma vez, é um estudo. Bem, jejum. Primeiro temos que considerar que apenas no Antigo Testamento, no livro de Levítico, encontramos jejum como ritual, como mandamento. Mas, para além do livro de Levítico, não encontramos mais jejum como algo que nós devamos fazer por mandamento. Percebam? Por mandamento. É só no livro de Levítico. Então aí vem a questão, por que é que nós devemos jejuar se nós não encontrarmos jejum como um mandamento? Entretanto, a passagem que nós acabamos de ler, Jesus ao falar dos seus discípulos, apelando os seus discípulos para que não buscassem honra ou louvor diante dos homens, ele diz: quando jejuarmos, não vos mostrei contestados. E temos que ter em consideração que trata-se de expressão de expectativa do Senhor para os seus servos. Até que estamos juntos. E todos nós temos Jesus, em primeiro lugar, como Senhor e depois como Salvador. Então, a nossa posição perante Jesus é de servos. E quem sabe, se você for um atento, alguém que ouve bem, que considera as palavras que fala, você acaba se tornando um amigo. Mas numa primeira fase somos todos servos. Okay? Então aqui trata-se de uma expressão do diálogo entre um Senhor e os seus servos. Ele usa a expressão quando jejuarmos. Bem, no Novo Testamento nós não temos também algum respaldo bíblico que nos possa talvez dar-nos a entender que jejum é um mandamento. Mas existe aí a palavra quando, ok? Se não for mandamento, então Jesus deu a entender que ao menos esperava. Estamos juntos? Podemos não ter isso como um mandamento explícito, mas Jesus, ao afirmar quando jejuarmos, então é um sinal de que é algo que ele esperava dos seus servos. Em Mateus 9, verso 14, diz que então vieram ter com ele os discípulos de João perguntando. Logicamente, os discípulos de João eram aqueles que guardavam mais os rituais, tal como os fariseus. Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, presta atenção, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão. Então, perceba também a questão da expectativa. Jesus, ao dizer dias virão, então, sinaliza uma expectativa. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Logicamente, que nós já fomos tirados há muito tempo. Dias virão, em que lhe será tirado o noivo. Então, hão de jejuar. E o noivo nos foi tirado. E nós estamos à espera do retorno do noivo. Então, o que se espera é que neste período em que nós esperamos o retorno do noivo, possamos o quê? Jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira a parte de vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Caso contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. É interessante que Jesus fala de novo num contexto em que ele fala de jejum. Estamos juntos até aí? Agora, como eu dizia, não há mesmo indicação de um mandamento explícito no Novo
para a igreja, para os discípulos, mas existe uma expressão forte de expectativa. E como na qualidade de servos, nós temos que prestar atenção nas expectativas do Senhor. João Wesley diz que não é indicação clara de que Jesus tenha ordenado jejum, porém ao menos esperava. A mera sinalização de expectativa do Senhor deveria ter para nós peso do mandamento. Faz sentido? A mera sinalização de expectativa que parte do Senhor para o servo deveria ter para o servo um peso de um mandamento. Não tem um mandamento explícito, mas ele espera isso de mim. Então tem que considerar isso como um mandamento. Quando o Senhor expressa uma expectativa, ou um desejo, qualquer um, se você for um servo sábio, você vai encarar aquilo sempre como se fosse um mandamento. Quando tu lês a Bíblia, no segundo livro de Samuel 23:15, há registro de que Davi tinha 37 valentes. E ele se encontrava na caverna de Adulão. E 3 dos seus valentes desceram até a caverna de Adulão. Presta atenção. Davi não tinha sede. Ok? Davi não dava conceito. E ele expressa um desejo aos seus valentes, os 3 valentes que foram ter com ele. Ele disse: quem dera se eu pudesse beber a água de Belém, cor da cidade. Ele não mandou os seus valentes ir atrás da água. E nem estava com sede. Ele só estava com saudades, com desejo de água da cidade. E os 3 valentes, porque trata-se de servos e rei, os 3 valentes encararam o desejo do rei como se fosse um mandamento. Por isso, os 3 valentes, ouvindo aquilo, eles saíram imediatamente, cruzaram o acampamento dos filisteus, foram atrás de água e depois trouxeram a Davi. E Davi vendo aquilo. Como é que eles partiram, arriscaram as suas vidas por algo que eu não lhes mandei, por um mero desejo? Ele sentiu-se indigno. Queridos, o gesto de Davi ao despejar água é maior que ele te coroar. O gesto de Davi ao despejar água é maior que te dar ouro. Ele está dizendo: essa lealidade, essa devoção, não sou digno. Porque quando você cumpre o mandamento, cumpre porque é dever. Mas quando você abraça um desejo como se fosse um mandamento, isso já não é dever, é devoção. E Deus não espera de nós que sejamos simplesmente pessoas que cumprem o mandamento. O que se espera de nós é que sejamos devotos. Jejum é uma expressão de devoção. E eu te digo mais, a recompensa de alguém que cumpre um mandamento não pode nem por pouco se comparar à recompensa de alguém que corre com desejo como se fosse um mandamento. Até que estamos juntos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 17. Lucas 17. Versículo 7. Presta atenção. Lucas 17, versículo 7. Por favor, querido, dobre a sua atenção. Jesus diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Estamos juntos?
Porventura, este Senhor vai agradecer ao servo simplesmente porque cumpriu o que foi mandado? Nem tão pouco, você cumpriu o seu dever. E às vezes, níveis que nós almejamos não são alcançáveis em cumprir apenas o mandamento. Eu tenho visto pessoas discutir, mas não está escrito que é pecado, não está na Bíblia, não está explícito. Veja o que Jesus diz. Não está explícito. Há muita coisa para ele ela dizer, não, mas não está claro que isto é pecado. Eu acho que já socorre a mente. Né? Não está claro que isso é pecado. Veja o que Jesus diz. Logo, ele diz, em 10, ele diz, assim também vós, presta atenção, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, o que está escrito, quando fizerdes apenas o que vos foi mandado, o que está escrito, você venha sentir, agora, quando fizerdes só o que está escrito, o que vos foi mandado, dizei, você tem que falar para si mesmo, dizei, fala para si, somos servos inúteis. Não faço porque não está escrito, inútil. Independentemente de quantos mandamentos você esteja cumprindo, se é que se limita no mandamento explícito, você é inútil. Algumas pessoas discutem muito coisas nas redes sociais, só mostram o quão inúteis elas são. Sintam-se inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então já estamos juntos aí. Não temos jejum como mandamento, mas é algo esperado. Pronto, você pode deixar de fazer porque não é mandamento, mas a partir de agora sinta-se. Obrigado. Assim como outras coisas. O escritor dos Hebreus nos exorta, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, pelo que devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado. E algumas coisas que nós discutimos, não, mas não está explícito isto que é pecado, mas está explícito que é embaraço. Agora, se você estiver à espera do versículo que evidencie claramente que isto é pecado, sinta-se inútil. Amém? Bem, olhando para a Bíblia, é um estudo mesmo. Jejum, agora já vamos discutir um pouco, eu discuto com o pastor Marcelo. Jejum. Santos, vamos separar duas coisas. Consagração, jejum. Dois termos que você não pode confundir. Estamos juntos? Embora que muitas vezes o jejum deve estar acompanhado por consagração. Você pode consagrar-se não fazendo jejum. Consagração é uma questão de devoção que compreende a abstinência em várias coisas. Exemplo, Sansão quando nasce, né? Por causa do seu papel, por causa da sua missão, ele tinha que ser um indivíduo consagrado. Havia restrições quanto ao que beber, a navalha não poderia passar da sua cabeça, tal como também João Batista. É consagração, não é jejum. Agora, jejum, biblicamente, hebraico, tzom, T-S-O-M, você não pode pronunciar assim, estamos no estudo. Grego, nesteia. O que significa jejum? Abster-se de alimentos para se focar a um propósito espiritual.
Bíblia é espiritual. E jejum implica a abster-se de alimentos para se focar num propósito espiritual. Agora, muita atenção, é onde vai essa confusão. Afirmo, porque li na Bíblia, porque aprendi na ciência, água não é alimento. Água não faz parte dos alimentos. Estude onde quiser, mas estude. O que é considerado alimento? Alguma coisa que tenha proteínas, vitaminas, carboidratos, colesterol. Água não tem nada desses componentes. Se não concede energia, não é alimento. Então, quando nós falamos de jejum, você até pode se abster de água, vamos chegar lá, mas não é o que se quer, é você abster-se de alimentos. Por isso que o pastor Massamo disse, é necessário trazermos isso, porque aqui alguém já entra em jejum quando vem, pastor, como bebedor já, e o Chile fundice. Aí, se me diz, você é bebedor. Água não é alimento. E você pode procurar desde o Antigo Testamento poucas pessoas que jejuaram sem água. E mesmo nos alimentos, há fama. Porque o anjo se calhou com os anos. Agora, jejum é uma privação, ok? É uma privação voluntária de alimentos que pode ser associado a outros tipos de abstinência. Pode ser associado. E eu posso jejuar e associar isso a outros tipos de abstinência. Na ideia de quê? De me consagrar. Por exemplo, eu posso me abster de alimento e também deixar água. Ao deixar água, é um tipo de abstinência que eu adotei no jejum. Mas não perco em consumir água, não é alimento. Estamos juntos? Amém. Não perco em consumir água, não é alimento. O da não jejuar. O evangelho e canelo amado. Mas acho que eu já agora chamo de seguir a aba na jejuar. Mas eu não quero ficar mal de uma brincadeira. Ok, vamos. Abstinências, como eu dizia. O jejum pode ser combinado com outros tipos de abstinência. Porque claramente, se eu tiver um desejo de crescer, existem algumas coisinhas que também concorrem para que eu não cresça. Existem também distrações. Agora, razão pela qual nós acionamos esse mecanismo de abstinência enquanto estivermos a fazer jejum. Em 1 carta aos Coríntios 7,5, Paulo fala disso, em relação aos casados, que não deveriam se privar, a não ser por consentimento mútuo. Agora, preste atenção. Se você entrar numa consagração, casado, você entra em consagração e você priva o teu parceiro das relações porque vocês têm consagração, você já quebrou o jejum. Fiz-me perceber? Como é que teu objetivo é chegar-se a Deus e curar o outro para o diabo? Hoje não, porque eu estou em consagração. Houve consentimento. Se não tiver havido consentimento,
mas também, como declara a Bíblia, nem me ungi com ungüento. Estamos juntos? Para além de comida, ele olhou para outras coisas que eram usadas na Babilônia como preparativos para adorar os deuses. Por exemplo, existiam óleos especiais que eram usados na Babilônia, que serviam, aqueles óleos que preparavam para você se consagrar e ter melhor aceitação aos deuses babilônicos. E Daniel fez a questão também de se abster de cosméticos. Ele disse: não vou me meter nos cosméticos babilônicos. Essas coisas constituem disciplinas paralelas ao jejum. Mas jejum em si é uma questão de você abster-se de alimentos. Por que alimentos? Aí é a grande questão. O alimento, queridos, carrega um grande valor espiritual. No Éden, o que fez com que a comunhão fosse quebrada foi a desobediência, mas o veículo foi alimento. Estamos juntos? O fator principal é a desobediência. Eles transgrediram o mandamento, mas o veículo foi o alimento. Então carrega um grande valor espiritual. É interessante que de todas as coisas que existiam no meio do jardim, Deus só proibiu uma coisa que fosse alimento. Tenha cuidado com a forma como você lida com os alimentos. Sério. Tenha muito cuidado com a forma como você lida com os alimentos. Por isso, por que você pode sonhar muita coisa, não se atrapalhar, mas no programa não disse, ué, está lindo. Alimento. Em Mateus capítulo 4, qual é a primeira ferramenta que Satanás usa para tentar Jesus? Alimento. Transforma essa pedra. Satanás sabe qual é o valor dela. Queridos, comida é espiritual. E se você não souber lidar com comida, você vai fracassar no mundo espiritual. Não vou jejuar porque a mim coelho, muito samaringar, muito aguenta mais de bom. Se não muito samaringar, dá o coelho. O teu coelho só você mais de bom. Imagine Jesus não conseguindo ficar sem comer. Teria caído na isca de Satanás. Porque a primeira ferramenta que Satanás usa em Mateus capítulo 4 é alimento. É o pão. Quando os 4 jovens hebreus foram conduzidos à Babilônia, Daniel 1, 5 a 16, uma das coisas que não deveria faltar é uma dieta alimentar. Uma dieta que fosse compatível à adoração que era feita em Babilônia. Queridos, aquela dieta preparada para os hebreus era uma dieta específica, compatível com pessoas que serviriam a deuses babilônicos. Mas como? O Enau Guaito Samanonga. O Damin Sumia compatível nisso com a Embaixada. Daniel entendeu isso, disse: espera, tudo, mas aqui, quando se fala de comer, fomos bem instruídos em relação a essa matéria. Eu tenho uma sugestão, porque ele entendia o poder de alimentos. Números 11, 5. O que estourou a paciência de Deus? O que começou a estourar a paciência de Deus? Uma coisa simples. Sabe, apesar de todos os milagres realizados, Israel queria voltar ao Egito por causa de comida. Preste atenção, há muitos de nós que estão perecendo por causa de comida. Ani não dá, vai cair. Arthur,
a Jacó por causa de comida. Ai, Arthur. O que perdeu Esaú por causa de comida? Ei, pastor. Você vai tirar meu problema. Já passou. Eu venho trabalhando no currículo. Há meses ele tinha dificuldade de pronunciar essa palavra. Ficou aqui repetindo mais de 7 vezes promotura. E hoje conseguiu. Mas vejam que ele chegou ao ponto de vender o seu direito por causa de comida. Comida espiritual, gente. Comida espiritual. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 20, ele diz que há desordem dentro da igreja por causa de uma coisa: comida. Está a ver uma igreja com dons espirituais? Está desorganizada, ao ponto de Paulo escrever uma carta para os Coríntios por causa de comida. Leve a sério. Se você estiver tão apegado à comida, você está em risco. Se você for uma pessoa tão apegada a alimentos, você está em risco. Eu percebo quando você passa fome. Mas quando é engana a pessoa, ou que ela não aguenta com a chuma, a picar novo. Não é fome. Não vamos na chuma, na cajileira. Não pode, é que ela não pega canoa. Santo. Como é que você espera vencer demônios se não consegue vencer teu estômago? O fulano zongo, se está tão bem. É magaca, assim, senhora nem bolo, não pode desistir de como é dia seguinte. Você espera ter controle sobre demônios, mas teu estômago já tivesse. Alegria, meu pai. Vamos desenvolver disciplina. Disciplina é muito importante. E um dos propósitos de jejum é que manter disciplinado. Outras coisas, olha, mas como é disciplinado? Por isso que fica para vender em tesouro, uma disciplina. Mas não, olha, a colega, o velho chumbo, não é o sumido, o inima, até a partilhar, não dá, te come. Porque vai ligar uma canjada, é um apetite desenfreado. E se existe um pecado não ignorado na Bíblia, doutor Maria. E doutor Maria não tem a ver com comer quando você está cansaço. Tem a ver com você comer desnecessariamente. Aonde quer? O dia o churri. Mas como um bocazinho de chocolate é um doente? Não é. Jesus. Não pode ser. Como jejuar? Como é que nós podemos jejuar? Queridos, temos alguns tipos de jejum na Bíblia. Em relação à periodicidade, temos um jejum de curta duração, né? E temos também o jejum prolongado. Eu posso fazer o jejum por poucos dias, principalmente para aqueles que estão a iniciar. Apelamos por questões de saúde, que
seja de forma gradual, né? Poucos dias e depois você vai crescendo. Só que enquanto você adiar crescimento, lembre-se que Paulo, na sua conversão, logo no primeiro dia, jejuou, fez 3 dias sem água, sem alimento. Agora, como anime na calangate, não sei se você é convertido há quanto tempo, que até um dia de bate, Jesus não precisa tomar vídeo, só zóio. Obrigado. Precisa tomar zóio. Na segunda mais 6 depois, porque eles eram agora porque para como. Agora, quanto à ingestão, né? O jejum pode ser parcial, ok? Pode ser parcial. É o jejum, por exemplo, que fazia João Batista. Vocês já leram a Bíblia? Lá é possível encontrar João Batista. A Bíblia diz que ele alimentava-se através de mel e gafanhotos. Ele estava numa dieta específica. Ele estava jejuando, mas estava fazendo um jejum parcial. Ele empurrou a maior parte dos alimentos. Ele só escolheu alimentar-se com mel e gafanhotos. E veja que ele não morreu por causa de fome. Ele só comia mel, consumia mel e gafanhotos. Tá bem? Outro, também na mesma senda de jejum parcial, se tu fores a prestar atenção em Daniel capítulo 10, né? Em Daniel capítulo 10, tu has de ver que Daniel comia. Não é porque Daniel não comia. Os 21 dias em que ele se dispôs a consagrar-se diante de Deus, a jejuar, ele comia alguma coisa. Ok? Estamos juntos até aqui. Daniel comia, não sei quantas refeições por dia, mas comia. Agora presta atenção, porque esta consagração é mais para aquelas pessoas que sofrem de gastrite, gestantes, tá bem? Comia, mas atenção, vamos prestar atenção. Daniel capítulo 10, verso 2, diz que naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi. Já fala, né? Tem gastrite, tem complicações médicas, e o médico acautelou que você não jejuasse. Tudo bem. Daniel diz uma coisa: não comi coisa desejável. Daniel comeu durante os 21 dias, só que não comia coisas desejáveis. Quantas refeições ao dia eu não sei? Talvez ele fizesse 3, talvez ele fizesse 1, talvez ele fizesse 2, mas ele não consumia alguma coisa que fosse desejável. Era só para manter. Agora você que diz: eu não posso jejuar porque tenho gastrite. Existe esse plano de jejum em que você pode comer alguma coisa desde que não seja desejável. Agora eu não sei se é aplicável para as grávidas, porque tem muitos desejos. O indesejável eu não sei se consegue cumprir. Veterana, né? Tem pessoas que gostam. Mas fica o princípio, ok? Fica o princípio negociável.
tem que afastar. Daniel diz que eu me abstive de tudo que fosse desejável. Ele até incluiu um certo tipo de abstinência. Ele diz, nem me ungi com o ungüento. Ok? Até que se cumpriram 3 semanas completas. Agora, para além desse jejum, temos aquele padrão normal, né? O mesmo jejum que Jesus fez. O mesmo jejum que Jesus fez quando tu fores a ler Mateus capítulo 4. O texto, nenhuma parte do texto diz que Jesus bebeu ou não bebeu água. Consegue perceber? Se tu fores a ler Mateus capítulo 4, dê a entender que durante 40 dias, 40 noites, Jesus esteve jejuando. Só que é impressionante que a Bíblia diz que no final de 40 dias ele teve fome, não sede. Estamos juntos? E não se esqueça que Jesus jejuou na qualidade de homem, não de Deus. Não necessitaria de jejuar. Ele jejuou na qualidade de homem. E diz que no fim dos 40 dias ele teve fome, não sede. Então isso dá-nos a entender que durante os 40 dias Jesus consumia água. Jesus consumia água nos 40 dias. O único que jejuou 40 dias sem consumir água foi Moisés. Nem água, também lembrando o apóstolo Paulo, era entre deuses o jejum. Era o jejum dos deuses. Era o jejum dos deuses. Então, não havia fome, não havia sede. Os 2 deuses estavam em conversações. Né? É o único. Mas se tu fores olhar, Elias, que jejuou também 40 dias, um anjo apareceu para lhe alimentar. Elias ficou até, inclusive, quase que deprimido, não só pela perseguição, mas pela fome. Mas vai lá, vai te engana. Logo aí te engana. Volta a ler a Bíblia. Se perguntar por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não estava na sua época de produzir. E como é que na sua onisciência precisou aproximar para confirmar que aquela árvore não tinha fruto? Vai olhando. Então, aquele é o jejum padrão, normal, ok? Em que você se abstém de alimentos, mas pode consumir água, ok? Pode consumir água. E quantos dias você pode viver? Muitos. Muitos. É de vos dizer, desejo o que vos faz desistir do jejum. Mais adiante. Depois disso temos o jejum absoluto. Gente, o único que fez o jejum absoluto e prolongado, volto a reiterar, foi Moisés. Quando se trata de jejum absoluto, na Bíblia, só encontramos até 3 dias. Até 3 dias. Veja, tenha atenção. Só até 3 dias. Se você quiser se abster de água também, no teu jejum, você tem que ir até 3 dias. A não ser que Deus tenha falado, mas tenha certeza de que falou contigo. Um gajo que ele é, entende? Moisés é o único que fez absoluto por 40 dias. Estás a notar, né? Deuteronômio 9:9. Aí na Bíblia. Ele se absteve de comida, ele se absteve de água. E só para vocês entenderem, se jejum incluísse água, Moisés não iria sublinhar água. Se jejuar incluísse água, não haveria necessidade de Moisés colocar ali me abstive também de água. Ok? Agora, os 3 dias
os ninivitas, por exemplo, levaram 3 dias. Quando foi proclamado o jejum pelo profeta Jonas, eles tiveram que jejuar 3 dias. Animal jejuou, mulher jejuou, grávida. Que quando eu vos digo que a fase própria para corrigir esta aqui, Deus teria poupado crianças, mas disse banana a jejuar. Do que é nada, mano? Quem morreu, gente, por ter jejuado de 3 dias? Ninguém! Nem animal, nem bebê, nem grávida. Ninguém morreu por ter ficado 3 dias sem comer e sem beber. Ué, né? 15 horas, por o diabo fala. O outro quem que jejuou 3 dias, absoluto, foi Paulo, na sua conversão. Lembrando que Deus havia lhe ferido, basicamente, cegueira. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Atos 9, 7 a 9. Paulo ficou esses dias. Ok? Paulo ficou esses dias. Então, o recomendável, sem água, sem alimentos, 3 dias. Está bem? 3 dias. Agora, curiosidade. Quando você faz o jejum absoluto, na realidade, depois vem uma queixa do teu organismo, sim ou não? Sim. Você começa a se sentir meio que fraco, exatamente, alguns tremores, etc. Vamos lá. Se você tivesse um pai, um irmão alcoólatra e estivesse num processo de terapia para ele deixar de consumir álcool, você sabe que quando ele para de consumir, depois ele é atacado por algo que se chama síndrome de abstinência. Porque houve uma interrupção brusca daquilo que o organismo consumia em abundância, não é? Agora, você vendo o teu tio ou o teu pai alcoólatra que estão nesse processo, só pelo fato de ele estar a desenvolver tremores por causa de síndrome de abstinência, você voltaria a lhe dar álcool? Não. Então, por que é que você depois recorta a comida só porque está sofrendo com síndrome de abstinência? Por que você interrompe o jejum? O que acontece é que quando você para de comer, você basicamente limitou a fonte de energia. Tá bem? O organismo passa a usar energia que já tinha, não é? Mas quando acaba aquele estoque de energia, o que o organismo faz? Percebe o que está acontecendo contigo? Acaba usando a gordura que você possui, transforma aquela gordura em energia. Então, aquele processo de degradação de gordura para fabrico de energia é que faz com que você tenha muitas queixas. Mas você tinha que agradecer por isso e não interromper
existem estudos que provam que tem pessoas que combateram o câncer pelo jejum. Não porque eram devotas a Deus, por causa de um princípio só. Já termino. Qual é o objetivo de jejum? Qual é o objetivo de jejum? Daniel 10, 12. Queridos, o objetivo principal do jejum é buscar a Deus. Lembra-se de que Jesus fala aos discípulos de João? Ele diz, qual é a necessidade de eles chorarem enquanto estão em festa? Entretanto, haverá um tempo em que o noivo lhe será tirado. Nesse momento, então há de jejuar. Daniel dá-nos a entender que desde o primeiro dia ele se jejuou, se prostrou, buscando a Deus. O objetivo principal é buscar a Deus. É claro que temos outros por aí, mas esses todos os objetivos acabam convergindo no único objetivo principal, que é buscar a Deus. Porque geralmente tem situações que nós passamos na vida que nós não entendemos, queremos orientação divina, mas da mesma, vamos convergir no único ponto, buscar a Deus. Então, existem outros tipos de jejum que se faz menção na Bíblia, mas o principal objetivo é buscar a Deus. Por exemplo, temos jejum para o arrependimento. Né? O caso de Nínive, né? Era um jejum para o arrependimento. Temos jejum também para a consagração. Só que, preste atenção, quem jejua para arrepender-se está buscando um pecado cometido. Aliás, está buscando vencer um pecado cometido. Se você estiver a jejuar para se arrepender, você jejua para vencer um pecado cometido. Mas se você tiver o hábito de jejuar, porque está se a consagrar, você não fará mais jejum para se arrepender. Não sei se me fiz perceber. Se você jejua em busca do arrependimento, você está lutando contra um pecado já cometido. Mas se você tiver o hábito de jejuar, não será mais preciso que você jejue para o arrependimento. Percebemos, né? Então, daí a necessidade de estarmos em constante, o quê? Jejum. Buscar a Deus. Buscar efetuosamente a Deus. Da mesma forma como os meninos recém-nascidos buscam alimento. Temos que buscar dessa forma a Deus. E jejum é uma dessas ferramentas. Você não pode jejuar só em situações de emergência, porque não canhera. Talvez não vamos jejuar, não canheiros de manhã. Então, enquanto você não jejuar, não tiver esse estilo de vida, de jejuar, pode jejuar e ficar jejuar, é canha. Mas não com o estilo de vida de jejum, a missão nem da carne manhã. Então, é um estilo de vida, é cultura do reino, gente. É cultura do reino. É cultura do reino, temos que jejuar. Amém? Se tu fores a ler Lucas 2:37, estava lá uma velha, Ana. Preste atenção. Ana não estava lá a jejuar porque queria filho. Ana não estava lá a jejuar para Deus responder uma situação de emergência na sua casa. Não. A Bíblia diz que ela servia a Deus por jejuns. Mas como ela é? Ela servia a Deus por jejuns.
ninguém pode derramar um vinho novo no odre velho. O que acontece é que muitos de nós queremos algo novo da parte de Deus, mas negamos destruir o velho que nós possuímos. E uma das formas mais eficazes de destruir todo o velho que nós carregamos é através do jejum. Inclusive, a ciência diz que as células mortas são destruídas por meio de... Então, se nós tensionamos alcançar algo novo da parte de Deus, temos que intensificar na destruição do velho que nós carregamos. Muitos de nós clamamos a Deus: eu quero algo novo na minha vida. A questão é: você destruiu o velho? Qual é a ferramenta que você usou para destruir o velho? Porque Jesus fala dessa questão do vinho novo, no odre novo, quando ele está falando sobre o jejum. Então ele mostra que jejum é uma ferramenta para colocar a vasilha em condições de receber algo novo. Se você quiser receber algo novo da parte de Deus, você tem que certificar que a sua vasilha está em condições. Caso contrário, você vai receber o novo, depois vai ser rompido. Muito comigo. Você vai receber algo novo, depois se romper. Não vai ser proveitoso. Então, temos que cultivar essa cultura de jejum. Queridos, acima de tudo, o jejum não compra o favor de Deus. Ok? Não é a autoaflição que convence a Deus. Também você, ainda que sofra como, você não vai sofrer mais do que Cristo já sofreu por ti. Estamos juntos? E o propósito de jejum também não é causar autoflagelação. Você pega. Não, o propósito de jejum é culpa. É buscar a Deus. Quando anda pega, tocar e matar. Então você não poderá convencer através do seu sofrimento. Percebe? Porque mesmo nessa questão de passar 3 dias, há pessoas que passam 3 dias e não bebem água. Tipo, Iranjão, pega para botas como se pelo suar. A propósito de jejum é culpa. Eu diria que nas coisas. Vai falar, isso é de culpa, mas eu amo nas coisas. Então, o jejum não convence a Deus, ou não faz com que, não é um mecanismo de compra do favor de Deus para a sua vida. Tá bem? Não é um recurso que compra o favor de Deus na sua vida. Mas o que faz? Posiciona a tua alma para receber o favor. Não sei se faço bem entender. A diferença entre você posicionar a sua alma para receber algo de Deus e você sacrificar-se para comprar alguma coisa da parte de Deus são 2 coisas diferentes. O jejum não compra o favor de Deus, mas posiciona cada um de nós para que possa receber o favor de Deus. O jejum não muda Deus, muda o homem. O jejum quebranta o seu coração, quebra o seu orgulho e faz com que você seja dependente totalmente de Deus. E outra coisa, o jejum fortalece o espírito sobre a carne. Vocês sabem que existe essa peleja, como falou dessa peleja, que existe entre a carne e o espírito. Então, à medida que você jejua, você enfraquece o quê? A carne. E você dá domínio ao quê? Ao espírito. Então, consequentemente, você treina, ok? Treina a sua vontade a não ser governado pelos impulsos físicos, mas pelo espírito. Em Hebreus 4:12, o escritor nos diz que a palavra de Deus ela é viva e o que mais? É eficaz, ela é penetrante mais que espada de 2 gumes, ok? Ela entra, penetra, ela divide a alma do espírito, ela penetra até nas juntas, até nas medulas. Mas deve entender uma coisa, percebe uma coisa, ela diz, divide a alma do... O que é a alma? Perceba isso.
puxa a alma para a direção certa. Aleluia. Aleluia. Agora, existe alguma dúvida? Bem, eu sei, tem uma que pelo menos vocês têm. Quando eu estiver a jejuar, posso dizer em casa que estou a jejuar? Eu, que estou com minha esposa, fala bem, mas tu ainda não vai pegar nenhuma coisa, lá na família cuidar. O família, o meu de cuidar. O que é isso, cuidar? Ah, mas é isso aí. Eu digo com a minha esposa, fala bem, sabe, se não comeu isso aqui, vai precisar de comida. Mas muitos de nós tomamos ao extremo a passagem que Jesus diz que não devemos ser como os fariseus. E achamos que as pessoas políticas falam, não jejuar, nem de olho, então a jejum de A minha questão é, se é que falar que você está a jejuar é pecado, por que está escrito que Jesus jejuou? Alô? Se é extremamente proibido, se, por exemplo, se é que nós pensamos que alguém tendo conhecimento de que estamos em jejum, então isso anula o jejum. Então significa que o jejum de Cristo, jejum de Paulo, jejum de Daniel, já não é ok? Porque a Argentina já não vai jejuar. Então a ideia não é essa. Jesus já cautelou para que não fôssemos como fariseus. Porque eles buscavam recompensa por meio disso. Eles só queriam, eles falavam para serem louvados. Não é proibido você dizer, hoje não, estou em consagração. Não é proibido. Vai dar para toda a rua, deu ele uma bala. Porque ela cai, olha a rua, deu quebrar a jejum, como está quebrar ele aqui. A não ser dizer, o ano, ele está com que a vista na cama de problema mais. Vai dar toda a rua, então, tem que ter a maturidade, a questão de você avisar a sua situação. É claro, a quem mesmo merece ser avisado. Não é eu sair daqui e já sair dizendo, pessoal, estou jejuando. Não, a ideia não é essa. Ok? Mas há muitos aqui que cometem pecado jejuando, o pecado da mentira. Vale, na boca há um tempo, acabou, a gente jura. Irmão, é como nunca juro, olha o jejum. A gente jura, não tem apetite, não é falta de apetite. Não é falta de apetite, não é porque você não quer, você está de jejum. Agora, você mente para preservar o jejum e você acaba quebrando o jejum. Alguma dúvida? Uma dúvida ou acréscimo? Porque temos em conta, pastor, que estamos buscar alinhar a igreja para, senão talvez tenha havido algum ruído, né, que tenha que ser aqui reparado. Sim. Ainda bem que está aí, pastor. Falando mesmo, numa situação em que o colega me dá algo, eu sabendo que daqui a pouco
ela sempre que estivesse de jejum, preparava a mesma refeição, mas não punha sal. Eu, na altura, não percebia, ok, porque que até pensei que fosse doença, eu quando fui uma perceber que ela porque estava no processo de jejum. Preparar, por exemplo, eu gosto de couve com arroz. Preparar couve com arroz, mas sem pôr amendoim, sem pôr sal. E acaba não tendo prazer em alimentar. Isso serve quando vai servir. Isso estava a falar do processo de jejum parcial. Recordo ter respondido muitas dúvidas quando o pastor não interpretou aquele jejum de legumes. Então, é que parece que algumas pessoas não perceberam qual era a ideia de legumes. Até acabaram perguntando ao Edmilton, que vive de legumes, como é que vai ser nesta situação? Sim. Vocês são Edmilton. Sim, mas basicamente é isso. Alguns pratos que nós preferimos hoje, acho que preferimos por conta dos temperos. E se nós removêssemos alguns temperos, não seriam pratos favoritos para nós. Então, sem tirar a essência de algo nutritivo, você pode tirar os temperos. E consequentemente torna-se um prato não tão desejado. Reduza os temperos. Não tira a essência da comida. Só tira os temperos. Só. Sim. Se é que para ti couve, tem que entrar um pouco de frango. Já. Tira. Tira aqueles aditivos ali. Deixa a coisa natural. Assim não é tão desejável para ti. É reduzir só a quantidade. É só reduzir a quantidade. Não, nunca sei. Vamos para Daniel. Comer areia. Não, é só mesmo reduzir já as quantidades. Nesse caso, sim. Aí não tem como subtrair temperos sem nada. Sim. Úlcera gástrica? Eu não como quase nada. Aquilo que eu não gosto, eu não gosto. Na minha alimentação, tenho 2 alimentos. É frango e peixe. Tem quais? Frango e peixe. Frango e peixe. É a única coisa que eu como. É o que você come? Sim. E não posso comer. Tem que aproximar ela. Com muita quantidade. Tenho que medir. Não posso ficar com muita fome e nem posso saciar muito. Eu só tenho que manter o estômago. Então, eu quero saber o seguinte: eu não posso beber água com fome. Porque eu posso jejuar, beber água, mas eu não posso beber água com fome. Então, eu quero saber o que eu devo fazer. Eu quero jejuar. Não, mas o jejum ideal para ti, obrigado pela colocação, o jejum ideal para ti, lembra-se quando eu falei ali da questão dos temperos. Eu não sei se quando tu confessionas tem algum tempero. Então, só assim. Então, para ti, seria por causa da úlcera gástrica, talvez ia diminuir, ainda que comece muitas vezes ao dia, reduz as quantidades e você tem que combinar com outros tipos de abstinência. Ganha mais fogo, mais senso do que jejum assim. Por exemplo, abstendo-se de outras coisas, além somente de se focar nos alimentos. Não fiz perceber? No seu caso, né, eu não sei qual é a quantidade, só você conhece a sua qualidade. O prático, para o teu caso, seria a redução dos alimentos. É que a minha
redução é o teu normal. Sim. Então estão a dizer, nessa tua redução normal é para reduzir. É só reduzir um pouco mais, aquela quantidade normal. Mas no teu caso, por causa de uma certa atenção, aí já era talvez que acrescentar o número das refeições, reduzir a quantidade. E não só, o teu jejum tem que ser aquele jejum mesmo que inclui mesmo a questão da consagração. Vai fazer mais sentido para ti dessa forma. Não abstendo-se apenas dos alimentos, mas assim como também de outras coisas que criam distrações. É claro que isso vale para todos nós, né? Mas no teu caso, parece que a questão da consagração cola mais que só o jejum. Está bem? Sim. Consagrar-se para ti é mais ideal que apenas jejuar. É o que vai fazer mais sentido. Sim, tirar distrações. Exemplifica, mestre. Dá um exemplo para ela perceber. Bom, eu queria comentar como a irmã sofre de gastrite. Eu também tenho vindo sofrendo, né, de gastrite há uns 10 anos atrás. E nesses anos atrás tive uma situação que agravava muito. Mas, obviamente, tinha medo de jejuar. Então eu quero dizer, talvez no caso da irmã, eu será assim. Se eu dependesse do meu caso, muita coisa não comeria. Nem eu tinha chegado a uma fase que não podia comer nada da minha vida. Sendo que é o que mais tem em casa. Né? Não podia comer nada. O meu corpo estremecia. Uma vez que eu fui parar debaixo do hospital, porque a cada passagem, né, em que eu passava mal, o nível de gastrite, ela aumentava. Então, mais ia reduzindo. Então, tem que usar a fé. Nessa quantidade aí, reduza com fé. E aproveite nesse momento de dizer, pai, eu não aceito essa condição. Não aceito essa condição. Eu agora, como caridamente, como não podia comer, com pouco, pior pouco. Se eu pudesse dar um pouco, então, eu aconselho a fazer isso com fé. Leva o medo, deixa do lado. Porque aí é um medo. Se essa quantidade aqui, mesmo com essa, eu não me sinto tão satisfeita, mas é essa que eu tenho que comer. Mesmo assim, reduz um pouquinho. Vai conseguir. Só para talvez lembrar uma coisa, semelhantemente à questão que eu disse de jejum absoluto, que tem pessoas que passam de 3 dias, voltam a entrar, você tem que ter certeza de que é Deus que falou contigo. Tem que ter certeza de que é Deus que falou contigo. Talvez um dia a irmã poderia desafiar-se e dizer, não vou comer nada. Tenha certeza primeiro de que Deus falou contigo. Não leve isso de algo leve. Tem que ter certeza de que Deus falando contigo que você pode fazer isso. Tá bem? Então, mas é basicamente isso. Obrigado, irmã. É a experiência dela, né? Mas também porque ela só conseguiu mesmo a reduzir as quantidades. Eu falo isso porque pode chegar alguém e dizer, não faz diferença isso aí, deixa de comer. Não faça isso. Você é temente, siga as orientações, é muito importante e seja sensível para ouvir Deus falando contigo. Há casos mesmo onde Deus pode te dizer, deixa de se alimentar por você deixar e depois ficar orado. Mas é uma questão de você ser sensível, seja sensível. Ser sensível à orientação de Deus, porque isso requer uma orientação específica. Consegue perceber? Não uma orientação geral. Pastor? Gostaria que trouxesse uma ligação entre o jejum e a abstinência de alimentos e a consagração. O que acontece? Quando a igreja decreta jejum, temos visto várias pessoas que não comem, não acabamos chamando de dieta.
julgo ter alcançado tudo por alguma coisa é fácil, é que deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o outro. Existe uma carreira que está proposta pela frente. Então, devido ao que está me proposto, eu não avancei tudo. Deixei algumas coisas para trás. Com isso, o que eu quero dizer é que se você tiver um objetivo específico por alcançar, esse objetivo vai exigir que você deixe alguma coisa. Não é possível você ter um alvo por alcançar e esse alvo não requerer de ti renúncia. Consegue perceber? Não é possível. Todo crescimento exige renúncia. Ok? Jejum, eu estava a dizer aqui que é uma questão de se abster de alimentos. Mas vou oferecer uma coisa, que o que muitas das vezes impulsiona esse jejum é a consagração. São os outros tipos de abstinências. Né? E os escritores hebreus nos chamam a atenção a dizer que nós não devemos só deixar o pecado, mas também o embaraço. Porque isso é que está atrapalhando o quê? O nosso crescimento. Então, é inútil, por exemplo, eu estar aqui, por exemplo, não é um jejum de buscar a Deus, deixar de comer, para depois fazer outra coisa que não agrada a Deus. Não sei se faço perceber. Temos que partir do princípio que a ideia é buscar a Deus. E, provavelmente, algumas coisas que eu faço são essas coisas que atrapalham a minha busca. Então, eu tenho que identificar o que constitui embaraço. Embaraço o quê? Embaraço não é pecado, mas pode te levar ao pecado. É como Eva Dani, só compromete o seu crescimento, a sua devoção. Então, são essas coisas que nós devemos prestar o quê? Atenção. Por exemplo, você está de jejum, a igreja decretou, também está de jejum, você quer crescimento, mas quer crescimento a entrar no YouTube, só ver memes e comédia. Qual é o crescimento? A não ser que você queira crescer na área de comédia. Não sei se você perceber. Se o teu objetivo for crescer na área de comédia, faz sentido porque você está buscando espelhos no YouTube. Mas a não ser que você queira crescer na área de comédia, não faz sentido você querer um crescimento espiritual e depois se distrair com essas coisas. Então, esse jejum, essa abstinência aos alimentos tem que estar a favor de um propósito espiritual. E nós temos que ter em conta que fazendo outras coisas, essas coisas podem vir a comprometer essa nossa busca. É por isso que Daniel, se nós formos a ler, ele não se absteve somente da comida ou dos alimentos, mas também de alguns perfumes que lhe ofereceram. Ele se absteve dos perfumes, porque ele entendeu que aqueles perfumes... Não estou a dizer para não aplicar perfume quando estiver a jejuar. Atenção. Ele percebeu que aqueles perfumes eram dados aos sábios para se preparar a fim de que se apresentassem aos deuses babilônicos. Então, ele entendendo que seria uma forma de me consagrar aos deuses babilônicos, ele preferiu se abster também dos perfumes babilônicos. Então, faz mais sentido jejuar se esse jejum estiver acompanhado de uma consagração ou de certas abstinências. Está bem? A única abstinência que a Bíblia não força é de água, é aquela também abstinência que nós vimos lá quando Paulo fala com os coríntios. A questão mesmo da vida doce, aí não existe um mandamento como tal. Existe uma sugestão, mas não um mandamento como tal. Então, faz mais sentido você? Porque algumas coisas que limitam o nosso crescimento são conversas, alguns canais televisivos, séries, filmes, consegue perceber, né? Essa exposição, essas coisas, porque você pode descobrir que há um dia que você comeu e conseguiu orar, mas tem um dia que você assistiu um certo filme e não conseguiu mais orar. Não sei se faz sentido. Um dia você tinha um